Pessoal, sejam bem-vindos. Nós vamos fazer nossa aula de hoje para falar sobre cooperativas de transporte, né? E para a gente entender também qual que é a diferença de uma cooperativa de transporte de cargas para uma transportadora de cargas, sob o enfoque do ICMS. Vamos falar também sobre a legislação federal, tá? Mas o nosso foco é mostrar para você tudo que você precisa saber para atender uma cooperativa de transporte de cargas e as suas particularidades sob o enfoque do ICMS, tá certo? Então, nessa aula, você vai ter aqui uma aula que compara uma cooperativa de transporte com uma transportadora, com todo o conteúdo que se aplica a empresas de transporte de cargas que já estão no nosso curso, tá? E aí a gente vai mostrar as diferenças. É onde você tem que tomar atenção e aí, com esse material, já estar pronto para poder atender cooperativa de transporte de cargas. Então, nós estamos adicionando mais um conteúdo ao nosso módulo, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar a nossa aula. Seguindo o roteiro de outras aulas que a gente já colocou aqui na plataforma, a primeira coisa que a gente fala é sobre regimes tributários, né? A gente gosta de começar sobre esse ponto. E é importante você entender que para a cooperativa de transporte de cargas, a legislação ela veda o ingresso no Simples Nacional. Essa vedação ela consta lá no parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar 123 de 2006. E existe apenas uma permissão para optar pelo Simples para uma cooperativa de consumo, que é bem diferente de uma cooperativa de transporte. Uma cooperativa de consumo ela tem por objetivo adquirir, né, itens de consumo pessoal para os seus cooperados com menor preço. A cooperativa de transporte ela vai com o objetivo ao mercado de oferecer serviços de transporte de carga da mesma forma que uma transportadora faz, né? A única diferença é que através de uma cooperativa, vocês vão ver através do objetivo de uma cooperativa, os transportadores que são pequenos, muitas vezes autônomos, eles conseguem se organizar, criar uma infraestrutura própria e ofertar o seu serviço no mercado de igual para igual com as grandes transportadoras. É por esse motivo que existe o cooperativismo no segmento de transporte. Então, regimes tributários, você vai ter a opção de enquadrar a sua cooperativa de transporte no lucro presumido e no lucro real, sendo que, na maior parte das vezes, o lucro real será o regime tributário mais econômico para a sua cooperativa. E você vai ver, através de um quadro prático que nós demonstramos a seguir, a incidência dos impostos sobre uma cooperativa em comparação com uma transportadora. Mas antes é importante entender qual que é o objetivo de uma cooperativa. Porque lá na frente, quando eu estiver explicando para você as particularidades da apuração do ICMS de uma cooperativa, inclusive PIS, COFINS e a tributação federal também, é necessário que você entenda qual que é o objetivo de uma cooperativa. E por que que alguns benefícios existem e por que que existem também algumas particularidades. O objetivo principal de uma cooperativa deve ser desenvolver os seus cooperados. Na legislação eles colocam como desenvolvimento social e econômico, mas o objetivo principal de uma cooperativa deve ser desenvolver o seu cooperado. E o que significa desenvolver um cooperado? A cooperativa, em geral, ela surge na união de cooperados pequenos que têm pouca condição de infraestrutura, mas eles querem se organizar para acessar novos mercados e se tornarem mais competitivos. Tem que pensar que um transportador autônomo, em comparação com uma transportadora, em termos de créditos, ele já sai bem prejudicado. Você tem ali uma garantia de um crédito presumido e os transportadores autônomos hoje, no grande mercado competitivo, eles estão atuando apenas como subcontratado. Não é interessante para o subcontratante o ICMS pela incidência, pela forma como incide o ICMS na maioria dos estados no caso de subcontratação, e garante aí um crédito de PIS/COFINS de 75% das alíquotas básicas. Mas ainda é menos. Então, quando ele se organiza em torno de uma cooperativa, essa diferença se anula. Ele oferece a mesma coisa em termos de crédito que uma transportadora, tá certo? Então, esse desenvolver o cooperado é trazer o cooperado
para frente das melhores condições de negócio. Para ofertar o serviço e oferecer um serviço nas mesmas condições que as grandes transportadoras. E é uma forma que se viu que o cooperativismo ele consegue desenvolver um cooperado para que ele cresça, que ele também consiga, porque senão só os grandes terão acesso aos maiores mercados cooperados. Um transportador autônomo, por exemplo, vai ficar cada vez mais restrito, não é? Então, quando ele se une a uma cooperativa, ele consegue, ele vai ter uma infraestrutura para emitir documentos fiscais, para contratar seguro, para poder monitorar a carga, ele vai ter uma melhor condição para adquirir insumos, não é? Ele consegue ter um comercial atuante para buscar novos clientes, novos mercados, ele não fica ali restrito àquela prestação de serviço regional que ele faz, muitas vezes até dentro da mesma cidade. Então ele consegue atender outros clientes de outras cidades e até mesmo de outros estados, de outros países, se for o caso. Ele vai conseguir também ganhos em escala na aquisição de insumos. Uma grande transportadora que compra, por exemplo, lá 200 pneus de uma vez só, ela compra um pneu com um preço muito diferente do que aquela transportadora autônoma que vai lá e compra um pneu. Ou compra 10 pneus. 10 pneus, né? Então ele consegue um ganho de escala, porque ele vai, quando for comprar pneu, a cooperativa pode comprar pneu para todos os cooperados. Então ela negocia melhor. Ela tem condições de negociar a aquisição de insumos como uma grande transportadora faz. Ela pode ter um tanque próprio para poder comprar combustível em grande quantidade e fazer abastecimento para o uso próprio. Inclusive, na aula sobre ICMS de postos de combustíveis, eu vou explicar isso para vocês, como é que isso funciona, não é? Como é que se faz isso, esse controle, e é permitido pela legislação. Uma cooperativa, ela vai comprar um diesel mais barato. Se o cooperado ele tem um custo com o diesel, que é o principal insumo do transporte, um custo com uma diferença de R$1, dá uma média de 17, 18% de economia, isso faz toda a diferença, porque isso vai ficar no bolso dele e aí ele consegue ter mais rentabilidade na prestação de serviço e o objetivo é que com isso ele consiga crescer. Se ele tem um caminhão, ele compra mais um, já coloca um funcionário, né, um motorista. Se ele tem dois, ele compra mais um e passa a ter três e assim por diante. Então esses são os objetivos da cooperativa, né? É crescer, desenvolver o cooperado. Não é o objetivo da cooperativa ter lucro. É o objetivo da cooperativa desenvolver os seus cooperados e associados. Tá certo? Então vamos passar agora aqui pelas diferenças em termos tributários de uma cooperativa comparada com uma transportadora, né, de cargas, sobre o mesmo fato gerador que é o frete. Então nós vamos pegar ali e analisar ICMS, ISS, QN, PIS, COFINS e Imposto de Renda. De imediato, você já vê que nesse nosso quadro comparativo, as regras de ICMS são as mesmas para a cooperativa e uma transportadora, em regra geral. Porque quando a gente fala regra geral, quer dizer, sobre o tema geral da legislação, sobre a parte geral do regulamento, é a mesma coisa. Né? Só que tem particularidades. Quando a gente passar dessa tela, eu vou explicar para vocês quais são as particularidades e algumas onde existem vedações à tomada de crédito, que você tem que saber. E existem medidas que você pode fazer na cooperativa que você possa tomar esses créditos desses insumos. Tá certo? E eu vou explicar isso adiante para vocês. Então vamos combinar aqui. Existem particularidades, tá? E é por isso que nós estamos fazendo essa aula. Mas, na regra geral, o sistema de incidência do ICMS é a mesma. Então nós temos que pensar o seguinte, olha, a forma como vai ser emitido o documento fiscal é a mesma. Uma cooperativa pode fazer subcontratação? Pode. Uma cooperativa pode fazer redespacho? Pode. Pode emitir CTA globalizado? Pode. A cooperativa ela pode tomar crédito de insumos e pedir regime especial? Pode. Ela pode tomar crédito de presumido do 20%? Ela pode. Pode. Mas existem pequenas particularidades que precisam ser esclarecidas, tá? Mas essa é a regra geral, entende? Então, a forma de emissão de documentos fiscais é a mesma sob a ótica do ICMS. A incidência, a tributação também é a mesma, né? Tem isenção do 122, do item 122 do anexo 10, se aplica uma transportadora, também se aplica uma cooperativa? Sim. Do item 62, você pode fazer prestações interestaduais, né, com isenção? Também. Uma coisa.
Então, essa é a regra geral e ela também se aplica a uma cooperativa. Então, os meus mesmos documentos fiscais que uma transportadora vai emitir, a cooperativa também vai. Tá? Não há dispensa. Existem algumas particularidades sobre a tomada de crédito que eu quero mostrar para vocês a seguir. Tá? Então, mas regra geral é igual. Você pode optar pelo crédito presumido ou regime normal. Lembrando que aqui em Minas tem que pedir regime, tem estado que não tem. Santa Catarina já dispensou de solicitação de regime especial, né? E aí você tem que analisar a legislação do estado que você está inscrevendo a sua cooperativa ou a filial dela. Sobre a ótica geral também do ISSQN, segue a regra normal, né? A regra geral, o ISS sendo cumulativo, como sempre. Na parte federal é que tem as discrepâncias, as grandes diferenças. Vamos começar pelo PIS e COFINS. O frete. Um frete de R$1.000 na transportadora, ele tem isenção de PIS e COFINS? Não. Regra geral, não. Ele é tributado integralmente. Quando você vai analisar a incidência do PIS e da COFINS de uma cooperativa, aí você já tem que entender sobre uma coisinha, chama ato cooperativo e ato não cooperativo. Vamos pegar aqui para te mostrar a diferença entre os dois. O ato cooperativo são aqueles atos praticados entre o cooperado e a cooperativa, cooperativo e cooperado, pode ser entre a cooperativa e outra cooperativa que ela se associe, tá? São considerados atos cooperativos. Então, no caso do transporte, o cooperado, ele está devidamente matriculado na cooperativa, ele vai lá e faz um frete. Então, quando ele faz um frete, ele pega o caminhão dele, placa que pertence ao cooperado, vinculado devidamente na RNTC da cooperativa, né? A cooperativa emite o CTE é emitido pelo CNPJ da cooperativa, e suponhamos que seja ali R$1.000. Então, quando a cooperativa recebe, ela repassa para o cooperado o valor que ela recebeu desse frete, deduzido de uma pequena taxa de administração. Essa taxa de administração ela existe para custear os custos administrativos da cooperativa, as despesas da cooperativa, né? Folha de funcionário, sistema para emissão de documentos fiscais, aluguel, água, luz, telefone, entende? Então, essa taxa, né, ela é utilizada para isso. Então, mas ela repassa o restante. Então, quando ocorre esse repasse, ocorre a prestação de serviço e ocorre esse repasse, são atos cooperativos. Por quê? Porque é feito entre a cooperativa e um cooperado devidamente registrado, diferente de um ato não cooperativo, que é feito com um terceiro, que não está cooperado na cooperativa, não tem ficha de matrícula preenchida, não integralizou capital. Isso é um ato não cooperativo. Se você entendeu o que é um ato cooperativo e um ato não cooperativo, agora eu mostro para você sobre assim, a diferença da parte federal, inclusive PIS e COFINS. O ato não cooperativo não tem benefício. A incidência de PIS e COFINS e os impostos federais será sobre o total da prestação, como vai acontecer na transportadora. Não muda, tá? Não muda. Quando é ato cooperativo, aí tem benefício. No PIS e COFINS, tudo que é repassado para o cooperado não tributa, tem redução de base. Só tributa o valor da taxa. Inclusive na FD você faz lá um ajuste de redução nos blocos M, para você poder tributar o PIS e COFINS somente sobre a parte da taxa, aquilo que não foi repassado para o cooperado. Quando você vai para o imposto de renda e contribuição social, tem benefício também. O ato cooperativo tem não incidência de imposto de renda e contribuição social é tratado como isento. Uma transportadora, ela vai tributar na regra normal de apuração. Se é lucro real, apura os percentuais de imposto de renda e contribuição sobre o lucro apurado. E se é lucro presumido, coloca lá as bases de presunção e aplica as alíquotas de imposto de renda e contribuição também. Não é? Então, essa é a diferença. Uma cooperativa ela tem benefícios na parte federal que não existe para uma transportadora. E isso ela sai ganhando. Né? Então, saiba disso. Aí eu sugiro para você aprofundar um pouquinho mais sobre atos. Tem muita solução de consulta COSIT sobre isso, tá? Eu entendo que eu tenho uma aqui, inclusive, salva para essa aula. Vou deixar para vocês. Eu lembrei, tem sim, tem uma solução de consulta para você. Se você gostou do tema, você aprofundar mais, para você entender um pouco mais de exemplos de atos cooperativos e atos não cooperativos,
mas a essência é essa, né? E para ser considerado um ato cooperativo tem que estar devidamente matriculado. Vou falar muito isso aí nessa aula, porque cadastro em cooperativa é fundamental. Um cooperado que não está devidamente cadastrado é problema, né? Você não tem esses benefícios que tem, então todo frete que ele realizar é considerado ato não cooperativo, não tem esses benefícios. E vou falar para você também das vedações do ICMS, tá? Que aí envolve o ato não cooperativo. Inclusive tem uma manifestação do Estado de São Paulo sobre isso aí, tá? Onde ele reconhece o crédito ICMS quando é ato cooperativo e não reconhece o crédito ICMS quando é ato não cooperativo. Né? Mas aqui está o quadro prático que eu prometi para vocês. Aqui vai clarear para você entender assim, qual que é a diferença de uma cooperativa e uma transportadora. Eu sei que nesse quadro prático aqui eu não entrei ainda nas particularidades do ICMS, que é o meu objetivo. Aqui eu mostrei para você a parte federal. Né? Então, PIS e COFINS e Imposto de Renda tem uma grande diferença aí. Aí, uma cooperativa, gente, só para lembrar, ela pode ter atos cooperativos e atos não cooperativos, tá? É só lembrar de apurar o PIS e COFINS e os demais, Imposto de Renda e Contribuição, da mesma sistemática da transportadora, né? Seguindo a regra geral, quando for ato não cooperativo. Belezinha? E lembrando que se você tem atos cooperativos e aplica a redução de base do PIS e da COFINS, você tem que recolher PIS sobre folha de salário. Aí eu deixei para vocês aqui a base legal, beleza? Então vamos poder passar agora. Falei bastante sobre cooperado estar devidamente matriculado, né? Pois é. Lá no artigo 31, você está acostumado já que você já tem transportador e você assistiu o curso de transporte quando eu falei sobre crédito. Eu falei muito sobre lá a parte do artigo 31 que fala sobre os créditos da transportadora, combustível, lubrificante, pneu, câmara de ar de reposição. E lá tem um negocinho falado assim, utilizados exclusivamente em veículos próprios. Por que tem isso lá no regulamento? Porque ele fala o seguinte, ó, e aí lá no artigo 135, eu mostrei para vocês aqui na aula, inciso 7, ele explica o que é veículo próprio. É aquele que está em nome, né, da cooperativa, ou aquele que está sendo operado por ela por uma cessão, um contrato de locação, ou uma cessão onerosa ou não. Essa é a classificação que está no nosso regulamento. E sobre esse ponto, remonta aqui uma discussão enorme. Uai, Matheus, espera aí. Então quer dizer que para tomar o crédito dos insumos, que são os combustíveis, lubrificantes, pneu, câmara de ar, quer dizer que o caminhão tem que estar no nome da cooperativa? Pois é. Tem muita gente que entende que sim. E isso é uma posição extremamente restritiva. Só que esse entendimento está errado. Quando o regulamento classifica como veículo próprio, o que seria o conceito de veículo próprio de uma cooperativa? É essa a pergunta que tem que fazer. Porque se você entendeu qual que é o objetivo na cooperativa, é normal que todos os veículos da cooperativa estejam em nome da cooperativa ou em nome do cooperado. Se eu falei para você que o objetivo principal da cooperativa é desenvolver o cooperado, que ele possa entrar com um caminhão e depois ter 2, 3, vai adquirindo um caminhão, vai crescendo. Os veículos são dos cooperados. E você acha que o legislador mineiro ele deixou esse conceito de veículo próprio estampado no nosso regulamento sem pensar que isso poderia prejudicar a cooperativa? Claro que não. Isso aqui se aplica à cooperativa. O veículo próprio da cooperativa é o veículo cooperado. E o que mais assim? Você pode pensar, Matheus, você está enchendo linguiça aí. O veículo está em nome do cooperado, nome do CPF do cooperado, muitas vezes. O que faz esse veículo ser da cooperativa? A ficha de matrícula. A ficha de matrícula é o documento que comprova que esse cooperado está matriculado e vou pedir mais, integralização de capital. Nem que seja capital baixinho, né? Que eles colocam lá para você integralizar. Mas faz isso. Porque é isso que os tribunais, em recursos judiciais, é que prevalece. Quando você tem a ficha de matrícula devidamente preenchida e a integralização de capital, ele passou a ser sócio.
Ele passou a ser sócio, dono da cooperativa. São os cooperados que são donos da cooperativa. Então, o veículo que ele utiliza, que ele vincula lá na RNTRC da cooperativa para fazer frete, é considerado como um veículo próprio. Tá certo? Agora, em Minas não tem manifestação sobre esse ponto. Eu gosto muito de utilizar essa manifestação aqui, gente, ó. Essa resposta de consulta aqui do estado de São Paulo, para mim, é completa. Então, olha só, é uma cooperativa de prestadores de serviço de transporte, tá? É uma consulta de 2023, publicada em 8 de fevereiro de 2024. E aqui ele está perguntando se pode tomar o crédito do ICMS já do dia do combustível na monofasia. Aqui no item 15 ele responde. Assim, faço do exposto, tendo em vista que os ICMS anteriormente cobrados referem-se à aquisição de combustível a ser utilizado como insumo de abastecimento dos veículos de seus cooperados, a consulente não possui frota própria. Esse abastecimento da consulente é ato cooperativo. Tá vendo o que eu estou falando com vocês na aula? Que não implica a operação de mercado. E as prestações de serviço de transporte realizadas pela consulente são regularmente tributadas e não são inseridas na cadeia de comercialização do combustível sujeito à tributação monofásica. Entendemos, diante do princípio da não cumulatividade do imposto, que é legítimo o aproveitamento por parte da consulente, que é a cooperativa, do crédito do imposto incidente nas operações de que decorra a entrada de combustível em seu estabelecimento, ainda que o ICMS tenha incidido sobre o regime de tributação monofásica. Decisão de São Paulo. Para mim, a mais clara que eu encontrei. Espírito Santo me parece que tem muito tempo que eu vi uma, tá? Mas veja só, é esse aqui o entendimento dos estados, tá? Tanto de Minas, quanto São Paulo, Santa Catarina, Espírito Santo. Gente, eu já vi consultorias com posicionamentos muito restritivos quanto a isso. Em que a resposta diz, ó, somente será admitido o crédito do veículo for da cooperativa. Não concordo com isso. Não concordo com isso e esse entendimento está equivocado. Aqui eu estou mostrando para você uma manifestação do estado vizinho aqui de São Paulo, mas você verifica que não existe outra hipótese de para uma cooperativa tomar o crédito ICMS se não for um abastecimento de placa de cooperado. Não existe. Até porque a função da cooperativa é praticar atos cooperativos. Não é? Porque se fosse para ela praticar atos não cooperativos, não precisava existir, não, mãe. Se ela só trabalha para atender, para desenvolver terceiros que não são cooperados, para que você vai ter cooperado? Não existe função para uma cooperativa dessa existir. Não tem razão lógica. Não tem razão lógica. Tá certo? Isso eu estou batendo um pouquinho na tecla nisso aqui, é para tirar mesmo esse entendimento que eu acho que prejudica muitas pessoas aí no mercado e ficam falando que não tem crédito. Não tem, gente, é devido crédito sim, tá? É devido. Mas tem que cooperado, tem que ter algumas restrições. Por exemplo, o documento tem que ser emitido correto. A nota fiscal ela tem que ser emitida para o CNPJ da cooperativa. Os documentos fiscais, o CTE, a eventual nota fiscal de serviço eletrônica, ela é transmitida pelo CNPJ da cooperativa. Então, a apuração dos impostos é feita em cima do CNPJ, dentro do CNPJ da cooperativa. E os documentos fiscais de aquisição também têm que ser feitos pelo CNPJ da cooperativa. Se não for feito assim, não tem direito a crédito. E o cooperado tem que estar devidamente matriculado. Esse é um problema. Esse é um problema, porque se a parte de cadastro cooperativo estiver vacilando, você vai ter uma vedação expressa aí a tomada do crédito. Problema nesse caso aqui é abastecimento de placa que não pertence a cooperado. Ah, ele é cooperado hoje, mas na época do abastecimento era. Aí você tem que perguntar, você tem que desenvolver esse senso crítico aí, tá? E eu coloquei para vocês aqui algumas hipóteses de vedação crédito para resumir. Abastecimento anterior à data de matrícula, abastecimento com nota em nome de cooperado e não em nome da cooperativa, não vai ter direito da cooperativa tomar crédito. Abastecimento de placa, que não pertence a cooperado. Por que eu estou falando isso aqui? A cooperativa quer abaixar o ICMS e começa a pedir nota no posto. A gente sabe que no segmento de transporte isso é uma prática. Hoje até não, porque isso está bem que acabando, viu? Mas no passado já aconteceu muito. Então, pedir nota, transportadora pedir nota, imposto para poder tomar o crédito.
Só que o abastecimento não foi feito por nenhuma placa daquela transportadora. E o crédito não é devido nesse caso. Então, se a placa não pertence ao cooperado, toma cuidado. Já tem acórdãos aqui em Minas, tem acórdãos ou acórdão, tá? Vamos deixar no singular, que a empresa foi multada porque a placa abastecida não pertencia à empresa. Toma cuidado aí. E aquisição de insumos que não são próprios para a cooperativa, por exemplo, pneu. O cooperado também tem uma fazenda, ele tem trator agrícola, ele compra pneu para o trator agrícola, fatura a nota em nome da cooperativa. A cooperativa pode tomar o crédito do pneu do trator agrícola? Não, porque o objetivo da transportadora de cargas, da cooperativa de cargas, não. O trator não faz frete. O trator não participa da atividade fim da transportadora de cargas. É alheio, não pode tomar crédito. Tá? E o imobilizado. Aí o imobilizado é problema. Porque da mesma forma que... Não, da mesma forma não. Vamos reformular. Se nós partimos do princípio que não seria concebível que a fiscalização limitasse ou restringisse o crédito do principal insumo de uma cooperativa de cargas, que é o combustível, porque senão estariam extremamente prejudicadas em relação ao transportador. Nós estamos comparando aqui, uma transportadora pode tomar crédito dos insumos, a cooperativa pode não, que não atende aquele conceito de veículo próprio. Aquela opinião que eu já expliquei para vocês que não tem fundamento. Mas vamos pensar que essas manifestações têm um fundamento. Vamos dar um fundamento para eles. Então quer dizer que a cooperativa só pode tomar o crédito de 20%? Se a gente sabe que a economia de ICMS que tanto transportadora como cooperativa faz é o que movimenta o caixa deles. Essa grana que entra é para pagar as despesas administrativas, para dar um sustento ao caixa da cooperativa ou da transportadora. Aí você vai prejudicar a cooperativa? Porque não é possível, né? Então, crédito presumido em relação ao crédito sobre os insumos em estados que permite, por exemplo, igual Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina, Espírito Santo, você toma, o volume de crédito é muito maior que 20%. Então, a cooperativa ia sair perdendo. Então, existe uma equiparação, desde que o cooperado seja devidamente matriculado. Agora, quando você chega no ativo imobilizado, é um negócio chato. Se o objetivo da cooperativa é desenvolver o cooperado, é normal que todo imobilizado da cooperativa que está ligado, ou todo não, a maior parte do imobilizado da cooperativa que está ligado à atividade fim, que é o caminhão, os veículos, enfim, né, carrocerias, enfim, eles estejam em nome do cooperado. E quando um cooperado compra um veículo, um cooperado comprou um caminhão, aí eu vou complicar ainda. A nota foi faturada para o CNPJ da cooperativa, mas a cooperativa já repassa, faz uma nota de venda do caminhão para o cooperado, ou um contrato de compra e venda, porque vai ter um financiamento. Perfeito. Nesse caso, a cooperativa pode tomar crédito imobilizado? Não. Porque lá no regulamento do ICMS, ele tem uma posição restritiva. E lá no artigo 31, no parágrafo 2º, um dos requisitos é que ele bem seja de propriedade do contribuinte. O bem, nós estamos tratando de bem principal. O bem tem que ser de propriedade do contribuinte e ser contabilizado como ativo imobilizado, entre outros requisitos. Então, nesse caso aí, tá? Se o bem não é de propriedade da cooperativa, não tem crédito de ativo imobilizado. Tem que ser veículo da cooperativa. No que não quer dizer que a cooperativa não possa ter, tá, os seus veículos. Pode ter, não tem impedimento nenhum. Só que se ela só tem veículo em nome dela e os cooperados não têm, é estranho o objetivo da cooperativa. Entendeu? Então isso você tem que pegar. E indo um pouco mais. Ainda que você não tenha formalização dessa destinação do bem para o cooperado, mas você faz um contrato, se a fiscalização ela levanta e ela toma conhecimento desses contratos de compra e venda, a própria formalização desses contratos já indicam que não seria mais devido à tomada do crédito. Então, toma cuidado com isso aí, tá? Na cooperativa você tem que ter essa atenção. Então, vedações, aquisição de caminhão de nota em nome de cooperado, esquece, não tem crédito. E aquisição, estou exemplificando o caminhão, tá, gente? É só caminhão que está crédito ativo imobilizado, não.
Se você tiver dúvida, volta na aula de crédito imobilizado que eu coloquei aí. Naquela aula eu coloquei, mapeei as manifestações do Estado de Minas Gerais relacionadas ao transporte para você, né? Mostrei para você qual que é o critério para um bem gerar crédito imobilizado na transportadora. Joinha? Volta lá e assiste. Mas, em último caso ainda, uma nota emitida em nome da cooperativa, mas é vendido para o cooperado, esse bem é vendido para o cooperado, ou é passado um contrato de compra e venda, infelizmente não vai poder tomar o crédito também. Queridos, essas são as restrições, essas são as particularidades. Por que nós colocamos no canal isso aqui na nossa aula? Porque é o seguinte, já teve casos em tempos remotos que essas dúvidas e essas particularidades aqui, ó, já gerou muita discussão. Agora você já tem acesso ao material resumido, você ganha tempo. Você não vai ficar discutindo isso, você não vai ficar incomodado às vezes com uma posição de uma consultoria que traz um posicionamento que não tem base legal para você, mas que te preocupa, vem falando que não pode tomar o crédito, enfim, agora você já tem aí material para poder discutir essas informações, né? Para você poder comparar essas informações, tomar a decisão e oferecer um serviço de qualidade para as cooperativas de transporte. É isso aí.